Aula 32. Conteúdo: resenha crítica. Habilidade: avaliar posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou mesmo tema. Descritor 24. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, mais um momento do nosso Saber Mais, que é um momento de preparação para as avaliações, para o Enem e também avaliações externas que acontecerão em breve. E, claro, também é um momento em que nós podemos aprofundar nossos conhecimentos a respeito da nossa língua e também adquiri-la como uma ferramenta para nosso dia a dia, para a nossa comunicação e, claro, para alcançar sonhos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre resenha crítica, sobre a resenha, não é? E também vamos estar verificando a questão de opiniões, fatos e opiniões presentes nesse texto. Então, vamos começar a nossa aula observando a nossa cartela. Observe que hoje nós vamos trabalhar a questão de avaliar posições distintas entre duas ou mais opiniões relativa ao mesmo fato, ao mesmo tema. Então, nada melhor do que nós trabalharmos a resenha crítica. No entanto, opinião, não é? Esta palavra aqui, opinião, ela não aparece apenas numa resenha crítica. Eu vou ter opinião também no artigo de opinião, em editoriais, em manifestos, na charge, que nós já estudamos, e na resenha também. Então, esses tipos de texto aqui, todos eles vão trazer para a gente opinião, não é? Vai ter a opinião da pessoa que o escreveu em determinado momento. Crítica também, então são pontos de vista que serão colocados, não é? Para nós. E todos eles trabalham essa questão, tanto o artigo de opinião, o editorial, que é publicado em jornais e revistas, que traz, no caso, uma posição do jornal, uma posição daquele veículo de comunicação a respeito de um fato, também os manifestos, a charge que utiliza a ironia, o humor para fazer uma crítica, para levar à reflexão e, claro, a resenha também, que é o nosso objeto de estudo da aula. Então, vamos adiante. Já que vamos estudar uma resenha, temos que começar analisando resenha. Então, observe aí na próxima cartela, que eu tenho a especificação das resenhas, dos tipos de resenha. Então, nós vamos ter uma resenha resumo, que é um texto que se limita a resumir o conteúdo, no caso, do objeto a que se refere. Então, ela apenas resume, ela não vai expressar opinião, não vai fazer crítica, mas também temos a resenha crítica, não é? Que é o texto que, além de resumir o objeto a que se refere, emite uma opinião apontando aspectos positivos e aspectos negativos também sobre o livro ou filme resenhado. Então, o que é importante você guardar aqui neste momento? Que a resenha crítica, ela emite uma opinião, não é? E ela vai apresentar aspectos positivos e negativos. Opiniões positivas, no caso, críticas positivas e críticas negativas também. Já a resenha resumo, apenas resumir, ok? Mais adiante, observe aí que nós temos um cartaz de um filme brasileiro que está em exibição nos cinemas, neste período. Então, observe aí que você tem um cartaz que trabalha a linguagem verbal e não verbal e que o título do filme é Que Horas Ela Volta? E você observa duas pessoas, dois personagens. Pelo cartaz, nós já temos uma noção, podemos supor várias questões a respeito do filme. Observe que pode ser, entre esses dois personagens, pode ser uma mãe e um filho, que a mãe está fazendo afagos no filho, não é? Você observa que eu posso criar suposições, posso fazer várias definições, posso pensar em várias coisas que o filme aborda, apenas pelo cartaz. No entanto, somente por ele eu não tenho uma noção, não tenho uma ideia do que o filme trata realmente. E somente pelo cartaz eu não posso, não é, decidir se vou assistir ou não. Até posso. No entanto, as informações que eu tenho são
poucas, né? São superficiais. Eu sei o título do filme, o cartaz indica quem são os atores envolvidos, quem é o diretor, mas as informações não são suficientes. E quem é que vai trazer informações boas, não é? Informações de qualidade para que eu avalie se eu assisto ou não este filme? Exatamente. Você vai ter a resenha crítica e você também tem outro recurso, o trailer, não é? Que também funciona como um tipo de resumo visual do que o filme trata. Então agora vamos assistir o trailer do filme e daqui a pouco vamos partir para a nossa resenha. Val, Sim, pode tirar, por favor. tô indo. Tô indo. Por que você vai tão arrumado assim? Fabinho, vai cuidar de sua vida. Nossa, vai negar, você é um Eu doido, sou. Val. Ó, respeito, hein? Vai cortar esse cabelo. Babá, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Quanto tempo que vocês não se veem? Há mais de 10 anos. É claro que pode. Imagina, meu amor, poxa, você é praticamente da família, né? Val? Eles estão doidos pra lhe conhecer. Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço. E a calma, Tá me levando pra casa dos outros. Ó, a gente gosta muito da sua mãe é muito importante nessa casa, então você também... Ah, é onde eu vou ficar, então? Eles estão doidos pra perder o juízo. Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Onde é que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não. Tu nunca nadou aqui, não? Eu vou nadar na piscina da casa dos outros? Não voltasse por quê? Vou lhe dizer uma coisa, Deus me livre, mas um dia tu vai entender direitinho tua mãe. Muito bem, vocês observaram aí que o filme, né, ele trata de uma relação entre mãe e filha, não é diferente do que nós vimos lá no cartaz. Você viu que havia uma mulher e um homem, né? Mas aí há uma outra relação. O cartaz mostra uma coisa, o trailer vai mostrar algo diferente. No entanto, aí nós temos apenas um resumo visual neste trailer das informações, das cenas do filme, não é? E o trailer tem a finalidade de chamar a atenção do leitor, tanto que são selecionadas as melhores cenas, não é? São cenas, algumas fortes, não é? Para chamar a atenção e, claro, deixar um certo teor de curiosidade na pessoa que quer ir ver o filme. No entanto, qual o meio que eu posso utilizar para decidir se vou ou não assistir o filme? Eu posso usar uma resenha crítica, não é? Posso verificar o que as pessoas que já assistiram este filme escreveram a respeito disso. Então vamos à nossa resenha. Observe aí no quadro. Resenha do filme Que Horas Ela Volta? Que horas ela volta é a pergunta ouvida logo no início do filme de Anna Muy Laerte. Símbolo da dúvida de Fabinho, Michel Joelsas, a frase reverbera ao longo da narrativa. Ele está sob os cuidados de Val, Regina Casé, babá pernambucana, em cuja companhia fica a maior parte do tempo. E o tal horário do retorno sobre o qual ele não obtém resposta satisfatória se refere à mãe, uma estilista sempre preocupada com suas criações e clientes. É em torno da figura carismática e lutadora da babá que o enredo se desenvolve, dando provas que a junção entre sensibilidade, honestidade e senso crítico produz resultados maravilhosos. Em pouco tempo e sem didatismo, o espectador é informado que Val deixou sua cidade rumo a São Paulo, no intuito de conseguir um bom emprego para sustentar a sua filha Jéssica, Camila Mardila. Aí está a maior ironia de sua vida, deixar a própria filha para cuidar do filho dos outros, com quem acaba desenvolvendo uma estreita relação de afeto e confiança, que chega a se sobrepor à relação materna em vários momentos importantes de sua vida.
Acontece que Jéssica liga para Val avisando que vai prestar vestibular em São Paulo, assim como Fabinho e a babá, que também dá duro nas tarefas domésticas. Pergunta à patroa se a garota pode ficar uns dias com ela em seu quartinho. Está colocada deixa para o que o roteiro de Mulaert e Cazé debata questões delicadas e urgentes no âmbito social e familiar, cena a cena. A tônica de Que Horas Ela Volta é a discussão de valores que estão presentes em qualquer cotidiano, e o texto foge de um caminho panfletário, como pode, mesmo depois de mais de 10 anos trabalhando em uma casa de patrões com situação financeira tão boa, Val seguir confinada a um quarto nos fundos da casa, sem condições de viver em seu próprio canto. Esse é o primeiro grande questionamento de Jéssica, cuja presença na casa desencadeia situações que jamais estiveram previstas no contrato de trabalho estabelecido entre Val e Bárbara. Carina Telles, ótima, a patroa. Um exame superficial da garota sugere alguém que não tem noção do espaço que lhe cabe, mas, ao analisar mais atentamente sua postura, outra questão emerge. Qual o cabimento de restringir a circulação dela por todos os ambientes da casa? Do que Bárbara tem medo ao fazer essa recomendação? Apesar de sua delimitação espaço-temporal clara, Que Horas Ela Volta não restringe seu espectro de abrangência e toca o dedo em feridas abertas, pregando peças em seu público. Afinal, se partirmos do princípio que Jéssica é uma abusada sem noção, podemos ser considerados incapazes de aceitar uma reorganização das relações sociais. E convenhamos que a mentalidade vigente em muitas cabeças do Brasil, muitas delas com as quais convivemos, carentes de uma revisão urgente. O longa de Mulaert vai além de um drama sobre mãe e filha em processo de reconciliação. É um maravilhoso exemplo de como o micro repercute no macro. Em poucos dias, na casa, Jéssica é capaz de coisas e acessar espaços que Val sequer imaginou, como a piscina. Aliás, uma das cenas mais tocantes, protagonizada pela babá, ocorre ali. E o melhor do que descrevê-la é testemunhá-la. Então observem, gente, que o texto, esta resenha crítica, como todo texto, como toda resenha, ela vai trazer para nós, não é, a descrição do objeto e, ao mesmo tempo, o resumo também. Observe que ele, a todo tempo ele descreve e resume o objeto resenhado. A resenha ela não é feita apenas de filmes, pode ser de qualquer objeto. Uma peça, não é, uma peça teatral, uma obra literária, uma exposição de arte. Então a resenha tem um leque muito grande de objetos para serem analisados e resenhados. Agora observe lá no início do nosso texto. Lá no início o que nós vamos ter? Nós vamos ter a descrição, não é? Teremos um momento de descrição do nosso objeto resenhado do filme. E também, junto com essa descrição, tem resumo. Observe que a todo momento no texto e na resenha há uma descrição e resumo das cenas, das situações. Observe que neste primeiro parágrafo, logo no início, observe que eu já tenho a descrição e o resumo. Que Horas Ela Volta é a pergunta ouvida logo no início do filme de Ana Mulaert. Símbolo da dúvida de Fabinho, a frase reverbera ao longo da narrativa. Observe a descrição e o resumo. Ele está sob os cuidados de Val, Regina Casé, babá pernambucana, em cuja companhia fica a maior parte do tempo. Então observe aí que eu tenho um trecho de resumo. O parágrafo inteiro é um resumo e uma descrição em si da obra. Isso vai seguindo também, isso se segue nos próximos parágrafos, como destacado aí. É em torno da figura carismática e lutadora da babá que o enredo se desenvolve, dando provas de que a junção entre sensibilidade, honestidade e senso crítico produz resultados maravilhosos. Observe que eu tenho aqui a presença, também além do resumo,
eu tenho a presença de críticas, não é? Olha só, figura em torno da figura carismática e lutadora da babá, que o enredo se desenvolve. Observe aqui que eu tenho a presença já de crítica neste texto, não é? E crítica, e pelo teor, você observa que é uma crítica positiva, não é? Dando provas, olha só, que a junção entre sensibilidade, honestidade e senso crítico produz resultados maravilhosos. Observe que a palavra maravilhoso já produz essa ideia, este teor de uma crítica positiva. Nos parágrafos que nós temos em sequência, você observa também que há presenças dessas críticas positivas. Elas se sobressaem, não é? Também há um pequeno toque de negativismo, de crítica negativa. Em pouco tempo e sem didatismo, observe aí, sem didatismo, o que eu tenho aqui? Outra crítica. No entanto, esta negativa. Observe aí que eu tenho essa presença, assim como também a autora continua a fazer a descrição e resumo do que é encontrado no texto, do que é encontrado no filme, né, que está em análise. Observe também que aí eu tenho nesse parágrafo, acontece que Jéssica liga para a Val avisando que vai prestar vestibular em São Paulo, assim como Fabinho. E a babá, né, pergunta à patroa se a garota pode ficar alguns dias em seu quarto. Está colocada deixa para que o roteiro de Mulaerte Cazé debata questões delicadas e urgentes no âmbito social e familiar em cena. Observe aqui a presença também, a continuação dessa crítica, não é? Crítica não, mas a questão da descrição do objeto, presente a todo momento nesse parágrafo, e resumo, claro, mostrando o que está acontecendo, o que vai acontecer. Mais adiante, observe aqui que eu tenho alguns pontos importantes para vocês analisarem. Olha, em destaque em vermelho, você observa aí. E o texto foge de um caminho panfletário. Observe que aqui eu tenho a presença do quê? De uma crítica. Mais uma vez. E crítica positiva, não é? Neste trecho da resenha. Também outra crítica está presente aqui. Bárbara Carina Teles, ótima, a patroa. Olha a presença de outra crítica aqui com relação ao elenco, aos atores. Crítica positiva também. E aqui eu tenho outro exemplo de crítica, não é? Reforçando essa ideia. Olha só, um exame superficial da garota sugere que alguém que não tem noção de espaço que lhe cabe, mas ao analisar mais atentamente sua postura, outra questão emerge. Qual o cabimento de restringir a circulação dela por todos os ambientes da casa? Do que Bárbara, não é, tem medo ao fazer essa recomendação? Observe aqui que eu tenho a ideia de reflexão também, não é? A descrição, e é uma descrição reflexiva com relação ao objeto, aos pontos que o filme trata, não é? Descrição e resumo da sequência narrativa, da sequência da resenha, não é? Narrativa não, tá, gente? Olha só, e aí você observa neste parágrafo aqui outra questão também da descrição e reflexão, não é? Com relação à ordem social, à reorganização, que está destacada aqui nesse texto. Não é? Essa descrição e reflexão. Olha só, podemos ser considerados incapazes de aceitar uma reorganização das relações sociais. Então, observe que aí a descrição também leva para um lado reflexivo. E aqui o ponto onde eu queria chegar, perceba, o longa de Mulaerte vai além de um drama sobre mãe e filha em processo de reconciliação. É um maravilhoso exemplo de como o micro repercute no macro. Então, observe aqui que eu tenho a crítica maior, não é, do nosso texto. Uma crítica que, por sinal, é positiva.
Então, observem, gente, que a todo momento na nossa resenha, nós observamos presença de críticas positivas e críticas também negativas. E o que nós podemos verificar com essa resenha? Nós verificamos que houve uma predominância de críticas positivas. O resenhista avaliou bem o filme e, ao avaliar, ele também deixa que você avalie. No caso, ele permite que você faça a sua própria avaliação. Você pode concordar ou não com o resenhista. Pode verificar o filme, né, e concordar ou não, como você também pode não gostar. Mas aí a intenção da resenha é fazer com que você tenha informações a respeito do filme para que você possa julgar se assiste ou não. E vocês verificaram que a linguagem utilizada está de acordo com o público. Se você observou, esta resenha foi publicada em um site cinematográfico, em um site voltado para filmes, e este site, no caso, tem uma questão com relação à linguagem formal. E a resenha utilizada foi aqui, no caso, utilizou a linguagem formal. Houve uma preferência por essa linguagem formal, tá bom? Então, já que nós analisamos todas essas questões voltadas para a resenha e crítica, vamos partir para o nosso exercício. Muito bem, então temos aí um texto para que vocês leiam e analisem, tá, com relação à opinião desse texto. Então vamos lá. Eficácia da redução da maioridade penal divide políticos e especialistas. G1 ouviu opiniões sobre o projeto que começa a tramitar no Congresso. Pelo texto, maioridade penal passa de 18 para 16 anos de idade. O debate em torno da redução da maioridade penal ficou mais intenso no país depois de a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ter aprovado, no fim de março, a admissibilidade do projeto que prevê aos infratores de 16 e 17 anos as mesmas punições que podem ser aplicadas aos maiores de 18. O início da tramitação da matéria tem despertado reações de defensores e opositores do texto. O G1 ouviu políticos, especialistas e representantes da sociedade civil dos dois lados da discussão. Os depoimentos dos delegados com quem converso são de reclamação, porque quando aprendem o menor, não podem agir energicamente porque são processados. É evidente que a redução por si só não vai reduzir os índices de criminalidade, mas acompanhada de um plano de segurança resolverá sim, disse o deputado João Rodrigues, PSD, Santa Catarina, integrante da comissão especial do Congresso que vai analisar o projeto da redução da maioridade penal. O argumento da impunidade não é válido para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, que se posiciona contra a redução da maioridade penal. Para a diretora da área programática da entidade no Brasil, Marvola Noledo, há um mito de que os adolescentes que cometem infrações ficam livres de punições. Existe um mito muito grande que envolve essa discussão, que é a ideia de que o menor de 18 anos está isento de responsabilidade. Diz-se que menor de 18 não é punido ou não é responsável pelos seus atos, mas em nenhum momento a legislação brasileira é uma legislação que não pune, afirmou Joseph Lovett. Então vocês viram aí que é um texto que está disponível no site do G1, foi retirado de lá. E com relação ao texto, o trecho que revela uma opinião favorável à redução da maioridade penal é, alternativa A, o início da tramitação da matéria tem despertado reações de defensores e opositores do texto. B, a redução por si só não vai reduzir os índices de criminalidade, mas acompanhada de um plano de segurança resolverá sim. Para Marlova, há um mito de que os adolescentes que cometem infrações ficam livres de punição. D, existe um mito muito grande que envolve essa discussão, que é a ideia de que menor de 18 anos está isento de responsabilidade. Ou letra E, G1 ouviu opiniões sobre o projeto que começa a tramitar no Congresso. Pelo texto, maioridade penal passa de 18 para 16 anos
de idade. Então, esse é o nosso exercício, as nossas questões. Vocês têm um tempo para ler novamente o texto e analisar cada uma das alternativas e assim encontrar a resposta correta, o gabarito. Vamos à nossa correção agora. Então, observe o nosso texto mais uma vez, vamos lê-lo. Observe aí, eficácia da redução da maioridade penal divide políticos e especialistas. Então, observe que o nosso texto vai tratar exatamente sobre a redução da maioridade penal, não é? Este é o tema principal do nosso texto. E o que se falou a respeito deste tema, no caso? O G1 ouviu opiniões sobre o projeto que começa a tramitar no Congresso. Pelo texto, a maioridade penal passa de 18 para 16 anos de idade. O debate em torno da redução da maioridade penal ficou mais intenso no país depois de a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ter aprovado no fim de março a admissibilidade do projeto que prevê aos infratores de 16 anos as mesmas punições que podem ser aplicadas aos maiores de 18. O início da tramitação da matéria tem despertado reações de defensores e opositores. O G1 ouviu políticos, especialistas e representantes da sociedade civil dos dois lados da discussão. Os depoimentos dos delegados com quem conversam são de reclamação, porque quando apreendem um menor não podem agir energicamente, porque são processados. É evidente que a redução por si só não vai reduzir os índices de criminalidade, mas acompanhada de um plano de segurança resolverá sim. Então observe que esta fala, que foi destacada aí entre aspas, é de um deputado, João Rodrigues, do PSD Santa Catarina, integrante da comissão do Congresso que vai analisar o projeto da redução da maioridade penal. Então observe aqui que eu tenho, neste trecho, nesta fala, um ponto positivo em relação à redução da maioridade penal, não é? Eu tenho um argumento positivo. Agora, mais adiante no texto, observe, o argumento de impunidade não é válido para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, que se posiciona contra a redução da maioridade penal para a diretora da área programática da entidade no Brasil, Marvola Jostelovic Noleto. Há um mito de que os adolescentes que cometem infrações ficam livres de punição. Existe um mito muito grande que envolve essa discussão, que é a ideia de que o menor de 18 anos está isento de responsabilidade. Diz-se que menor de 18 não é punido ou não é responsável pelos seus atos, mas em nenhum momento a legislação brasileira é uma legislação que não pune, afirmou Joseph Lovitch. Observe que aqui neste ponto eu tenho já um fator, não é, negativo, algo contra, um argumento que se posiciona contra exatamente a representante das Nações Unidas, não é, da UNESCO. Então observe que no primeiro momento eu tinha um argumento favorável, positivo, aqui eu tenho um argumento negativo que não é favorável e contra a redução da maioridade penal. E aí nós temos a questão. O trecho revela uma opinião, então estamos procurando uma opinião favorável à redução da maioridade penal. Então observe aí nas questões. Alternativa A. O início da tramitação da matéria tem despertado reações de defensores e opositores do texto. Observe que aqui neste trecho eu tenho apenas um fato. Eu não tenho opinião. Letra B. A redução por si só não vai reduzir os índices de criminalidade, mas acompanhado de um plano de segurança, resolverá sim. Observe que quando o autor diz resolverá sim, eu tenho aqui uma opinião positiva com relação à redução da maioridade penal. Então aqui está a nossa opinião favorável, não é? Este trecho aqui é uma opinião. E por ser uma opinião, é o que nós estamos procurando.
não é? Então, uma opinião favorável à redução da maioridade penal. Alternativa correta, letra B. Nas demais, observe, para Marlova Jotelovkin, Noleto, há um mito de que os adolescentes que cometem infrações ficam livres de punição. É apenas um fato, isto que está presente no texto. Existe um mito muito grande que envolve essa discussão, que é a ideia de que o menor de 18 anos está isento de responsabilidade. Este argumento aí foi utilizado contra, né? É um fator desfavorável, não é favorável à redução, então é contra. Na letra E, o G1 ouviu opiniões sobre o projeto que começa a tramitar no Congresso pelo texto. A maioridade penal passa de 18 para 16 anos de idade. Aí temos apenas mais um fato que não expressa opinião a respeito da redução da maioridade penal. Então, analisamos aí o nosso texto, vimos que a resenha, no caso a resenha crítica, né, ela tem a função de trazer informações ao leitor a respeito de um objeto que foi resenhado, um filme, uma obra de arte, uma exposição cultural. Então, observe que a resenha ela traz opiniões relativas a este objeto e ela expõe essas opiniões, tanto críticas positivas quanto críticas negativas, e a função de uma resenha crítica é levar o leitor a decidir se ele consome ou não o objeto que foi resenhado. E, claro, as opiniões, não é, as críticas que estão presentes naquele texto são de uma pessoa que escreveu a resenha. No entanto, podem ser diferentes, não é? Você pode ter contato com o objeto resenhado e ter uma impressão diferente da impressão do resenhista. Então, aí fica ao critério do leitor, não é? O leitor pode consumir ou não o produto cultural resenhado, de acordo com as informações que são apresentadas na resenha, e o leitor também não é obrigado a concordar. Ele pode concordar ou discordar, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje e aguardo vocês na próxima. Até mais!